Epá, a gente já abordou isto noutras oportunidades, nomeadamente eu e o Carlos já o fizemos há uns meses atrás, quando a demissão de António Costa, e abordámos as semelhanças evidentes que haviam entre o processo da Lava Jato em 2018, aliás, que se veio a arrastar 2014, 15 até 18, e culminou com a eleição do Bolsonaro, e as semelhanças que existiam com o processo de demissão em Portugal com António Costa. Com as devidas distâncias, proporções, escalas, é óbvio que houve similaridades, é óbvio que houve uma intervenção do Poder Judiciário na arrumação política existente, é óbvio que houve uma golpada, não seria talvez tão assertivo ao dizer que foi um golpe de Estado, mas uma golpada houve ali qualquer que de facto permitiu que perante o maior quadro de investimentos europeu dos últimos 20 ou 30 anos, que é o Plano de Recuperação e Resiliência, a burguesia portuguesa e internacional procurasse ter uma arrumação nova para ingerir aqueles fundos, que eram os fundos que, se permitisse ao PS, em sua maioria absoluta, fazer uma gestão a solo, deixaria muita gente fora, muita gente gosta de estar na teta do Estado, empresários, grandes empresários, representantes políticos, e eu acho que a gente não deve dissociar o momento económico em que se prevê a injeção de mais de 10 mil milhões de euros, 10 bilhões de euros de fundos comunitários dentro desse plano de recuperação e resiliência, a todo esse panorama político que acabou por se proporcionar em Portugal. Portanto, eu acho que há similaridades na intervenção do judiciário, nesse fenómeno que a gente conhece bem da judicialização da política. Não por acaso o partido que mais cresce nestas eleições é o que enverga a bandeira anticorrupção. Vá-se lá saber porque é que chega a ser o partido anticorrupção. A gente vai descobrir mais tarde, como descobrimos aqui no bolsonarismo, que normalmente os que carregam a bandeira anticorrupção estão entre os mais corruptos da sociedade, e a gente também vai descobrir isso em relação aos quadros do Chega. É uma questão de tempo, tudo a seu tempo, e a gente também verá, mas é óbvio que também o quadro de investimentos e essa repartição de como gerir esse novo quadro de fundos que vem da União Europeia agora dentro desse plano de recuperação e resiliência não há de ser alheio a toda essa movimentação política que se passa atualmente em Portugal. O PSD não tocava na bola já há uns anos, estava fora do jogo. O PS, com a maioria absoluta, agarrou a bola só para si, ainda para mais. Os municípios aonde se vão acentuar os investimentos da transição energética e ambiental são municípios que têm presidentes de Câmara do PS também, do Partido Socialista. Portanto, era um jogo muito a solo que o PSD e outros quadros políticos estavam muito ausentes e muito distantes e não quiseram ficar mais, e para isso contaram com o Judiciário, para isso contaram com o papel de Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente, e para isso contaram com a mídia corporativa sempre fiel, o amigo Balsemão, sempre fiel no seu grupo empresa, o barão do PSD, um dos barões do PSD, esse pessoal sempre fiel às suas origens e sempre a puxar para o lado da AD. É verdade que há outros fenómenos aqui que a gente deve considerar. O crescimento do Chega deve-se muito a isso que vocês já conversaram anteriormente, à governação neoliberal do Partido Socialista, à incapacidade de responder aos problemas objetivos das pessoas, da habitação, à educação, aos salários, a todos esses problemas que se sentam à mesa diariamente com a classe trabalhadora portuguesa. Mas há aqui algo que a gente tem que falar aqui também, companheiros e companheira, que é a questão da resignação da esquerda à esquerda do Partido Socialista, a questão da subducção política que se passou no processo da geringonça, e eu creio que este segundo resultado eleitoral, na ordem dos 4% para o Bloco de Esquerda e dos 3, tal ou 4% também para o PCP, eu acho que nos deve alertar para algo, porque me parece que é a consolidação da política feita na altura da geringonça. Eu sou um crítico ao processo da geringonça, eu não digo que não se tivesse de ter feito na altura uma frente de esquerda ampla ao PS, que se amplificasse ao PS, que conseguisse parar com a extorsão que estava a haver na economia portuguesa. A gente não se pode esquecer que a governação PSD-CDS tinha retirado o 13º mês aos trabalhadores, o subsídio de Natal, o subsídio de férias, e ia por ali fora se ninguém os parasse, e de facto foi diria, emergencial, que se constituísse ali uma frente que estancasse
essa sangria de renda que estava-se a transferir do trabalho para o capital. Mas passado 1 ano, 2 anos de geringonça, teria que ter havido um caderno reivindicativo mais forte, mais premente, que obrigasse, ou pelo menos que instasse o Partido Socialista a vir a jogo sobre as questões trabalhistas, as questões laborais, que são determinantes para a melhoria da qualidade de vida da classe trabalhadora, e aí eu acho que o PCP e o Bloco de Esquerda foram missionários, e houve um processo de subducção política. Isso levou-os à perda de iniciativa política, à perda do seu caderno reivindicativo, e eu creio que agora, passado 2 eleições em que estão mais ou menos a par os resultados de 2022 e 2024, é com alguma tranquilidade que eu digo que chegou a conta da geringonça. E agora temos que apagar, camaradas e companheiros, e vamos ver como é que a gente sai dessa, porque na inabilidade da esquerda a apresentar soluções à gestão neoliberal do Partido Socialista, é o Chega com a sua tremenda demagogia, fake news, lacração de internet, whatever, o que for, mas são eles que crescem perante a nossa inabilidade. Ontem falava no Mais Esquerda com o Carlos, exatamente que se passa um processo de mimimi na direita tradicional neoliberal portuguesa, que o PSDB não teve tempo para fazer esse mimimi que foi logo absorvido pelo bolsonarismo. Em Portugal ainda está a haver esse compasso em que o PSD ainda consegue controlar o Chega nesta aritmética eleitoral do momento. Agora, mas eu já irei ao futuro, eu gostava só de falar um pouquinho sobre o passado e prometo não falar mais sobre o passado para falar sobre o futuro. Eu acho que o principal responsável pelo crescimento do Chega é o Partido Socialista e as políticas neoliberais. Não queria fazer uma leitura muito direta, porque não seria sério da minha parte, mas o Partido Socialista perde 550 mil votos e o Chega ganha 700 mil. Eu sei que eles não se transferem diretamente, mas isto tem que ter aqui alguma leitura política também sobre estes números. Portanto, será a falta de resposta aos problemas da classe trabalhadora portuguesa e aos portugueses e às portuguesas que o Partido Socialista tem apresentado, que fez com que crescesse um alinhamento como Chega no espectro político português. A crítica que eu faço à esquerda do Partido Socialista foi ter-se demitido de algumas bandeiras políticas que, quanto a mim, seriam nucleares para criar um polo de esperança à esquerda, um polo de esperança além da política do Partido Socialista. Nomeadamente em coisas elementares, como a dívida pública, a presença na União Europeia, a questão do euro, a questão da NATO. E eu acho que o PC, mal ou bem, tem sido mais coerente com o Bloco de Esquerda, eu reconheço isso perfeitamente. Aliás, eu sou neto comunista, sepultado com a bandeira do Partido Comunista Português, sou filho de comunista, já não do Partido Comunista Português, mas de outras organizações comunistas também, portanto, tenho a maior afinidade com essas organizações em termos pessoais. Mas em termos políticos, acho que houve uma demissão de algumas bandeiras nucleares. Acho, por exemplo, o Bloco de Esquerda não ter criado um polo com o PCP em relação à guerra da Ucrânia, em torno de uma reivindicação básica, que era não colocar um cêntimo do orçamento português em guerras, numa perspectiva perfeitamente humanista e pacifista. Nem precisava de entrar muito no mérito do conflito. Era só uma questão básica, só de proteger o orçamento português, proteger o Estado português nesses fetiches belicistas do Império. A gente não se envolve nisto. Isto era algo que tinha beneficiado o Bloco de Esquerda e tinha ajudado o PCP a não ter caído naquele isolamento que caiu na altura das eleições. Mas a deficiente intervenção da esquerda, que não é de hoje, é um processo que tem-se vindo a degradar pós-geringonça, na minha modesta opinião, culminou na falta de colocação do problema maior que se coloca à esquerda mundial, que é o da Palestina, durante as eleições. Um candidato que vá para um debate televisivo de esquerda tem que levar a bandeira da Palestina. Simbólica e fisicamente. Tem que ir falar sobre a Palestina, isto é um divisor de águas. E não há nenhum cálculo político, nenhum cálculo eleitoral que seja acima de um genocídio. Não pode haver, porque senão deixamos de ser esquerda. Portanto, nós não conseguimos polarizar nem sequer nos temas mais quentes e mais óbvios para agentes da esquerda, para o povo de esquerda português. Esta é a minha sensação. Fica a coerência do PCP, que reconheço perfeitamente na questão da NATO. Acho que o Bloco de Esquerda desvirtuou-se completamente nessa questão. Neste momento está numa agenda da NATO, está a responder, está a corresponder à agenda da NATO. Isso para mim é uma tristeza muito grande. Eu venho de uma das organizações que fundou
o Bloco de Esquerda em 1999, eu venho da UDP, da União Democrática Popular, foi sempre uma organização anti-nazi, anti-imperialista, e para mim é com muita surpresa que vim a ver deputados e deputadas do Bloco de Esquerda aplaudir em pé o Zelensky na Assembleia da República. Foi nesse dia que eu decidi desfiliar-me do Bloco de Esquerda. Já agora ficam também a saber esta confidência. Mas agora falando um pouco sobre o futuro. Epá, a verdade é que o Chega cresce pela radicalização do eleitorado já votante. A gente tem-se apercebido que a extrema-direita mundial, não é só em Portugal, não consegue encantar os desencantados do capitalismo. E quem prova isto é a abstenção. A abstenção não baixa dos 30% em Portugal, é impressionante. Sai partido, entra partido, agora tem um protofascismo aí a surgir, aparece com uma dinâmica, com um vigor tremendo, mas a abstenção é mais 30% mais uma vez. Portanto, eles crescem na radicalização do eleitorado já votante. Eles não crescem no encantamento dos desesperançados do sistema. E isto, por incrível que pareça, dá-me esperança. É que isto, por incrível que pareça, dá-me esperança. Há um terço da sociedade que está por conquistar. Há um terço da sociedade que está por organizar, motivar a participar na política. Por isso é que eu também ainda não desesperancei totalmente da política. É porque nas sociedades em que estão a crescer a extrema-direita, as abstenções são gigantes. Pá. Talvez no Brasil seja um bocado a exceção, porque o Brasil é dos poucos países que eu conheço que tem voto obrigatório, como a África do Sul, é capaz de haver mais 2 ou 3, mas são realmente raros os países em que têm o voto obrigatório. Mas mesmo assim, no Brasil, quanto é que será a abstenção? 15%, 20%? Quer dizer, também já tem alguma expressão. A abstenção no Brasil também já começa a ter alguma expressão. Portanto, a esperança que fica à esquerda é que existe uma massa imensa de excluídos do sistema económico, do sistema político, porque pura e simplesmente já não acreditam no sistema, como o Carlos dizia muito bem ainda há pouco, são umas pessoas que já não se veem representadas no sistema capitalista, nesta democracia liberal, agora a fascizar-se, a caminho da fascização em Portugal. Aqui já passámos um momento e agora vamos ver se não vamos voltar à fascização mais à frente, esperemos que não, aqui no Brasil. Mas a verdade é que eles não conseguem. Eles crescem pela radicalização das direitas tradicionais neoliberais. Aqui esmagaram o PSDB. O PSDB desapareceu como partido político, com a expressão que tinha. O PSDB foi engolido pela extrema-direita. E eu acho que é um movimento que será natural também acontecer em Portugal. Daí a resistência dos barões do PSD, a aliança com a mídia corporativa, com o judiciário, onde o PSD tem um peso imenso. Já agora não nos devemos esquecer desse ator político, não devia ser, mas o é. Atualmente na política contemporânea, o judiciário, todos eles estão a fazer uma grande força para resistir à presença do Chega. Quanto a mim, o cenário mais favorável para a esquerda era que o Chega fosse para o governo, para que eles pudessem se desgastar em simultâneo, quer o PSD, quer o Chega, quer o CDS, era tudo desgastado ao mesmo tempo. Isso era o cenário mais favorável. Agora, há muitas resistências por parte do PSD. André Ventura já se colocou à disposição da responsabilidade governativa. Ontem à noite já escutámos o André Ventura responsavelmente a colocar-se à disposição de Portugal, não é? Como se o pensamento dele não estivesse no plano de recuperação e resiliência e nos mais dos 10 bilhões de euros que vão fluir ali nos cofres públicos portugueses. E agora, eu acho que nós temos que recuperar, e aí é a esquerda, que eu me sinto minimamente afiliada, tenho afinidades com essa esquerda, que é o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda. Epá, se querem resistir a esta avalanche neofascista, tem que se recuperar temas de fundo, bandeiras de fundo. Epá, a questão da dívida pública não pode ser abandonada. Porque isto está no cerne, está no âmago de todos os problemas orçamentais que existem em todas as democracias liberais atualmente. Tu colocas a dívida pública mais 50%, como é aqui no Brasil, já está acima de 50% o pagamento da dívida pública para a banca privada. Um orçamento trilionário de 1 trilhão, quase 2 trilhões de reais, já está neste momento mais 50% nas mãos dos bancos privados. E isto está a acontecer em Portugal, em Espanha, porque isto foi um movimento que foi feito em 2008, com o crash de 2008, em que houve a transferência das dívidas privadas para os Estados, por parte das bancas, quando houve o grande crash, por isso simplesmente houve ali
um negócio fabuloso feito pela banca que eles colocaram a dívida deles próprios nos Estados. Fomos nós todos e nós todas que andámos a pagar os devaneios bolsistas de 2008. De Wall Street e de Frankfurt e do gasto do Frankfurt e todas essas bolsas, fomos nós que andamos a pagar isso. E a partir daí criou-se um esquema de extorsão do orçamento público que nós reivindicávamos, nós esquerda, que deveria ser auditado, que deveria haver uma audiência pública sobre as dívidas públicas, porque é um estrangulamento em relação ao investimento público, às prestações sociais do Estado, a todo o exercício estatal que deve ser feito para responder aos problemas das pessoas, sem apresentar este problema no meio. Como é que a gente vai fazer política? De onde é que vai aparecer o dinheiro para fazer política? A gente desistiu dessa bandeira. Que partido é que foi claramente para esta campanha dizer assim, a gente vai ter que auditar a dívida pública, porque os bancos estarem a levar quase 50% do orçamento não dá. Eu não vi. Se houve algum, por favor, digam. Portanto, eu quando faço críticas à esquerda é na perda destas bandeiras que são nucleares para a gente fazer combate político. Quer seja com a direita, mais tradicional, mais reacionária, quer seja com o Partido Socialista. Que de socialista, eu lamento ao meu querido Luís Portinho desapontar, mas de socialista não tem nada desde a sua criação num chalé na Suíça. Portanto, lamento. É pena porque o Partido Socialista tem, não é denegrido, que é uma palavra que já não se pode dizer hoje em dia e seria politicamente incorreto, mas tem realmente maltratado o nome de socialismo. Já o Partido Comunista Português, não. Coerência é coerência. O Partido Comunista Português tem granjeado, tem engrandecido o nome do comunismo. Agora, o Partido Socialista só tem, de facto, enlameado o nome do socialismo. Portanto, nós temos que nos confrontar com os neoliberais do PS. Eu não tenho essa esperança, Davi. Eu lamento, não sou capaz de alimentar essa esperança de achar que o PS um dia vem para o nosso lado. Toda a política económica, desde que eu acompanho a política em Portugal, que é desde 1986, sempre foi do lado do grande capital português e internacional. Foi assim nas revisões constitucionais, foi assim nas revisões trabalhistas, em todos os pacotes legislativos mais importantes que transitaram na Assembleia da República, o que nós assistimos foi um posicionamento do Partido Socialista do lado do grande capital, sempre, inequivocamente. Aquilo não falha. É quase matemático. Portanto, eu não tenho essa esperança. Eu acho que nós temos que enfrentar também o Partido Socialista. Havia uma tese no Bloco de Esquerda, há muitos anos atrás, em 2008, de tentar socavar a base eleitoral do Partido Socialista. Havia um camarada meu que até fazia assim uma coreografia engraçada com esse tema. Ele queria socavar a base eleitoral do Partido Socialista. Eu hoje chego à conclusão que a gente não tem que socavar a base eleitoral de ninguém. A gente tem que chegar aos 30 e tal % de desesperançados do sistema. Eu acho que a gente está a trabalhar mal direcionado e com as bandeiras erradas. Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda não podem ser colocadores de pensos rápidos ou band-aids, aqui na versão brasileira, das feridas do neoliberalismo. A gente não pode ser um gestor com preocupações sociais, consegue cabimentar aqui uma preocupação social aqui e acolá num orçamento de Estado. A gente tem que apresentar uma proposta estruturalmente diferente. Começando pela recuperação de um caderno reivindicativo, que até é uma expressão que ainda hoje fui criticado por ela, pelo meu irmão. Para de usar essa expressão, que isso parece uma vertente sindical, mas é o nome mais fácil que me veio à cabeça para dizer para a gente levantar as bandeiras que empunhava não há muito tempo. Eu emigrei em 2008 para a Noruega e hoje vivo no Brasil, mas em 2008 nós tínhamos essas bandeiras todas. Dentro do Bloco de Esquerda, nós questionávamos a dívida, nós questionávamos muita coisa, o euro, a gente questionava muita coisa. Com certeza rejeitávamos a NATO, com certeza nós rejeitávamos a NATO, coisa que já ninguém rejeita dentro do Bloco de Esquerda, que aí eu sinto-me particularmente entristecido com isso. Mas as críticas que eu deixo à esquerda é nesta perspectiva de construção, de enfrentamento com as políticas neoliberais, venham delas de onde vierem, do Partido Socialista, do Partido Social Democrata, do Chega, venham de onde vierem. A gente tem que ter uma postura económica inequívoca. Nós estamos do lado do trabalho. Não pode haver orçamentos aprovados com os nossos votos que deem 800 milhões de euros para a banca. Isso não pode existir mais. Isso não pode existir mais. Isso é a claudicação moral perante o povo português trabalhador. E isso aconteceu, camaradas. Isso aconteceu pelo menos em 2 orçamentos. Pelo menos em 2, se calhar até são mais. Mas pelo menos em 2 isso aconteceu. E em nome de salvar a banca das extrapolices que eles andaram a fazer na Bolsa,
faltou uma série de dinheiro para os programas sociais, porque cada vez que eles falam em déficit, e aquela preocupação, aquele fetiche pelo déficit, é só em relação às prestações sociais do Estado. Eu nunca ouvi nenhum economista liberal a falar em déficit em relação ao pagamento da dívida pública à banca. Porquê é que não vem aí ninguém escrever dizer assim, a banca que aguenta agora um pouquinho durante um ano, a gente vai suspender o pagamento à banca para se fazer mais hospitais, contratar mais médicos, pagar melhor às enfermeiras, aos enfermeiros, tal. Há aqui um jogo que é feito e que nós não podemos aceitar esse jogo. Nós temos que recuperar as nossas bandeiras, em particular essas que são mais estruturantes e mais estranguladoras, quer do Orçamento de Estado, quer da própria prestação social do Estado. E é nesse sentido que eu faço a crítica, camaradas. Já estão muitos caminhos lançados, acho que já temos mais ou menos noção do déficit político em que nos encontramos como esquerda, desde a falta de um projeto de desenvolvimento económico qualificado para Portugal, à recuperação da soberania económica, ao combate ao racismo estrutural que está por trás dessa relação perversa com a população brasileira, em que o presidente do partido até é muito amigo, mas depois os votantes são altamente racistas contra os brasileiros e contra as brasileiras. E isso faz parte da falta de inscrição na memória coletiva do que é que foi a colonização de 500 anos de países africanos, que nunca foi feita no ensino público português. Nunca foi feita nem política, nem social, nem educativamente. Portanto, também deixava essa nota também. E a importância da imigração, senão o meu pai não me perdoa, que ele já mandou uma mensagem, para que a migração é uma solução, não é um problema, e eu tenho que falar alguns dados de demografia sobre isso. A demografia ensina que para saber se uma população está estagnada, a aumentar ou a diminuir, relaciona-se, para além do fenómeno da imigração, relaciona-se o número de filhos por mulher e de filhas por mulher. Em Portugal é 1,2, 1,3 filhos, portanto, a população portuguesa está em declínio, claramente em declínio, e num envelhecimento tremendo. Houve a inversão da pirâmide demográfica, como a gente aprendeu, que ela passa nas bases nos níveis mais baixos de menor idade em países subdesenvolvidos, e depois, quando acontece a emancipação da mulher, a introdução dos contraceptivos, a educação, o acesso ao trabalho por parte das mulheres, acaba por se inverter a pirâmide e há muito menos filhos por mulheres, e foi isso que se passou no pós-25 de Abril em Portugal, que nos levou a um rácio de 1,2, 1,3 filhos por mulher atualmente em Portugal. Isso cria-nos problemas até de sustentabilidade da segurança social, por exemplo. Se não fossem os imigrantes, não havia segurança social sustentável na Europa. Não é em Portugal, é na Europa. São milhões e milhões e milhões de contribuintes que neste momento, nesse compromisso intergeracional, em que o que está no ativo paga aquele que já está aposentado, são os imigrantes a trabalhar que garantem as reformas e as aposentadorias dos reformados e das reformadas europeias. E eu deixo só este dado para que na argumentação política e no combate político a gente não se perca em diferenças étnicas e culturais. Há aqui questões económicas evidentes. Sem imigrantes não há segurança social, não há reformas. A gente tem que ser claro sobre isto na nossa argumentação política. Só posso agradecer imenso ao Luís Portinho por ter aceito a minha provocação, o meu desafio, ao meu querido Carlos, que já estou habituado a conversar com ele, a Paulo, ao Francisco, ao David, tive imenso prazer em conversar convosco. Não é nas diferenças que a gente se vai afastar, é nas diferenças que a gente vai construir, e espero que a gente volte a partilhar aqui o ecrã, ou a tela, como se diz aqui no Brasil, mais vezes. Um forte abraço a todas e a todos.